E chega aí, pessoal. Nós sabemos que o setor de seguros é um negócio altamente lucrativo, mas será que todas as seguradoras da bolsa entregam o mesmo nível de rentabilidade? E no vídeo de hoje vamos analisar e comparar a BB Seguridade, a Caixa Seguridade e a Porto Seguro para entender qual delas está entregando os melhores resultados e qual pode ser a melhor opção para 2025. E bora pro vídeo. E começando aqui pelos relatórios do quarto trimestre de 2024 da BB Seguridade, nós vemos que, com relação ao lucro líquido, ela reportou um lucro de 8,7 bi, o que foi um aumento de 9,5%. Porém, no lucro gerencial, que é o lucro ajustado, ficou no valor de 8,2 bi, um aumento de 5,7%. Porém, se a gente pegar as prévias do mercado, vamos ver que nesse lucro gerencial, o esperado é que a BB Seguridade lucrasse cerca de 8,4 bi, o que ficou um pouco abaixo das expectativas do mercado. Mas como a gente vai ver, isso não quer dizer que a BB Seguridade não teve um bom resultado, porque mesmo assim ela teve um aumento no seu lucro, teve um aumento nos prêmios emitidos na faixa dos 2,2%, e sua sinistralidade a gente vai ver também que ela teve uma redução. Além disso, todos os outros números vêm crescendo tri após tri, como reservas de previdência, arrecadação de títulos com capitalização e receitas de corretagem. E ainda olhando aqui para o lucro da BBSE, nós vemos que do quarto tri de 2023 para o quarto tri de 2024 houve um aumento de 6% tri versus tri. E olhando o resultado consolidado de 2023 e comparando com o de 2024, nós percebemos que ela teve um aumento também de 6% no seu lucro total, saindo no valor de 7,7 milhões para 8,1 milhões. E como a gente pôde ver na foto passada, o crescimento dos prêmios ganhos da Brasilseg, em paralelo à diminuição do seu sinistro, acarretou nesse aumento do lucro líquido da BBSE. Porém, como a gente pode ver aqui, o seu resultado financeiro, ela teve uma queda tanto de um tri para o outro, como de um ano para o outro. E a queda foi bastante relevante de 2023 para 2024. E o que se esperava é que esse resultado financeiro ficasse um pouco maior por causa do aumento das taxas de juros. E percebam que só o resultado financeiro da BBSE no quarto trimestre de 2024 representou 18% do seu lucro. Já com relação ao ano todo, representou 16,5%. E uma coisa boa dessa situação é que mesmo o resultado financeiro tendo uma queda, o lucro da BBSE teve um aumento. Ou seja, esse aumento veio proveniente do seu resultado operacional. E como consequência do nosso cenário de juros altos, ela aplicando esse caixa que cresce ano após ano, a expectativa é que esse resultado financeiro para o ano de 2025 tenha um aumento bastante expressivo. E aqui nesse gráfico a gente pode ver a evolução dos lucros da BBSE, onde a Brasilseg, aqui nesses prêmios retidos, é responsável por 577 milhões, a BB Corretora responsável por 295 milhões, a Brasilprev com 150 milhões e novamente a Brasilseg com sua sinistralidade responsável por 244 milhões. E olhando aqui os braços de atuação da BBSE, nós temos aqui a Brasilseg e nós vemos que ela é muito forte, principalmente nesses três ramos: seguro rural, seguro prestamista e seguro de vida, onde só o seguro rural corresponde a 51,5% das participações dos prêmios emitidos. O seguro prestamista e o seguro de vida ficam com cerca de 20% cada um. E percebam aqui no lucro líquido, só a Brasilprev é responsável por 4,4 bilhões de lucro da BBSE. E ela teve um aumento de cerca de 10% de 2023 para 2024. E outra vertente da seguradora é a Brasilprev, que foi responsável por cerca de 1,6 bilhões do seu lucro. E vejam que aqui ela teve uma queda de 15% de um ano para o outro. E logo em seguida nós temos a Brasilcap, que é o setor de capitalização, onde teve um lucro de 281 milhões e um aumento de 5% de um ano para o outro. E para finalizar, temos a BB Corretora, com um lucro de 3,3 bi
e um aumento de 11% de 2023 para 2024. E olhando aqui para o guidance de 2024, ou seja, as expectativas da BBSE para o ano de 2024, nós percebemos que os resultados da BBSE geralmente são em linhas com o que é esperado. Olhando aqui para o resultado operacional, nós percebemos que a BBSE projetava um aumento de 5 a 10%, mas veja que ela entregou 10,7%, ficando até um pouco acima do esperado. Já olhando aqui para os prêmios emitidos na Brasilseg, o esperado era não ter crescimento ou crescer 3%, e foi entregue um crescimento de 2,2%, ficando em linha com o esperado. Já com relação às reservas de planos de previdência, era esperado um aumento de 8 a 12%, e o que foi entregue foi um aumento de 9,9%, ou seja, também dentro das expectativas. Já as projeções para 2025, nós vemos que com relação ao resultado operacional, ela projeta crescer de 3 a 8%. Já para os prêmios emitidos, a expectativa é de um crescimento de 2 a 7%, e para as reservas de planos de previdência, um crescimento de 12 a 16%. Então vejam que para 2025, a própria empresa faz essas projeções esperando um crescimento do seu resultado operacional, e lembrando que ainda tem aquela outra situação do resultado financeiro, porque a nossa taxa de juros atual vem aumentando constantemente, o que acaba impactando positivamente os resultados da seguradora. E para finalizar, nós percebemos aqui que a BBSE divulgou o seu provento do início do ano, ficando no valor de R$ 2,30 por ação, onde a Datacom ficou para o dia 20 de fevereiro e a data do pagamento para o dia 6 de março de 2025. E se nós pegarmos a cotação atual de 39,36, nós vamos perceber que só esse provento de 2,30 é equivalente a quase 6% de dividend yield. E quem acompanha o canal há algum tempo já sabe que eu venho falando desse provento já há algum tempo, e sabe que eu venho comprando BBSE justamente visando esse dividendo. E finalizando a BBSE, vamos analisar agora os resultados do quarto trimestre de 2024 da Caixa Seguridade. E olhando aqui para os destaques de 2024, nós vamos ver que a Caixa ela teve o maior lucro trimestral, totalizando 3,7 bilhões no quarto trimestre de 2024. Já com relação aos seus dividendos, nós vemos que o seu payout ficou em 91,4%, e o mais interessante é o seu ROI de 67,5%, que é um ROI extremamente alto. E mesmo com a rentabilidade alta, a Caixa ainda conseguiu crescer olhando o quarto trimestre de 2023. E olhando essa rentabilidade aqui, nós percebemos que a Caixa é uma das empresas mais rentáveis da Bolsa, onde a cada R$ 100 investido, a Caixa ela tem de retorno cerca de R$ 67. E semelhante à BBSE, a Caixa ela tem um payout bastante elevado, porque ela não necessita de muito caixa para crescer, tem receitas bastante previsíveis, então, consequentemente, elas acabam repassando bastante do seu lucro para nós acionistas. E uma coisa interessante que tanto a Caixa Seguridade como a BBSE tem é o uso da estrutura dos seus bancos, porque, por exemplo, a BBSE utiliza da estrutura do Banco do Brasil como o maior financiador de seguro rural para vender os seus seguros rurais, e a Caixa Seguridade utiliza da estrutura da Caixa como o maior financiador habitacional para vender os seus seguros de habitação, e acaba vendendo o seu produto em conjunto com o sistema do banco. Então isso acaba gerando uma receita bastante previsível, tanto para a Caixa Seguridade como para o BB Seguridade. E isso acaba crescendo muito com o tempo. E olhando aqui para o desempenho financeiro da Caixa, nós vemos que a sua receita operacional ficou em cerca de 5 bilhões. E vejam que o seu lucro ficou em 3,7 bi. E as suas receitas tiveram um aumento de 10,9% de um ano para o outro. E o seu lucro saltou 7,9% de 2023 para 2024. E além disso, o seu ROI saltou de 66,2% no quarto trimestre de 2023 para 67,5% no quarto trimestre de 2024. Então, além da Caixa aumentar sua receita, ela vem melhorando o seu ROI, o que acaba impulsionando cada vez mais o seu lucro. E aqui nesse ponto, nós vemos o desempenho comercial da Caixa Seguridade, onde nós percebemos que de 2023 para 2024, com relação aos prêmios emitidos, houve um aumento de 6,5%. E vejam que a Caixa ela é forte no seguro habitacional, com cerca de 37% dos prêmios, seguro de
vida com 23% e o seguro prestamista com 24%. E aqui nós podemos ver outros negócios da Caixa, como Previdência, que cresceu cerca de 11,6% do quarto trimestre de 2023 para o quarto tri de 2024. A venda de títulos de capitalização, que cresceu 56,8% tri versus tri. E a administração de consórcios, que teve um crescimento de 62,1%. E esses segmentos aqui são bastante interessantes, porque eles são altamente rentáveis, porque aqui a Caixa ela ganha com a administração, e quanto maior o crescimento, maior a taxa que a Caixa vai ganhar gerindo esses recursos. E olhando aqui para os negócios de acumulação, que representa a Previdência, os consórcios e a capitalização, perceba que ela tem uma margem operacional total de 26%. Então a gente olha para a Caixa Seguridade, acha só que é só uma empresa de seguro, mas não, ela tem outros ramos também. E aqui, já com relação à sua receita operacional, que é a receita proveniente das suas operações, teve um crescimento de 18% de um ano para o outro. Porém, nós percebemos que a margem operacional teve uma redução de 7,2% do terceiro tri de 2024 para o quarto, o que acabou impactando a margem do ano de 2024, mas mesmo assim teve um aumento de 11,2%. E por fim, tem os negócios de distribuição que geram receitas de corretagem para a Caixa, e só esse ponto ocasionou 1,8 bilhões de margem operacional, o que foi cerca de 30% de representatividade na margem operacional total da Caixa. Ou seja, só esses dois setores representam 56% das operações da Caixa Seguridade. E outro ponto que pode impulsionar os lucros da Caixa é com relação à sua composição da carteira de investimentos, onde a Caixa ela possui cerca de 13,8 bilhões, onde mais de 50% desse valor está atrelado aqui à renda fixa, e o restante investido em fundos que podem ocasionar uma melhora nos resultados financeiros da empresa. E em 2024, a Caixa conseguiu uma rentabilidade de 84% do CDI nessa sua carteira de investimentos. E perceba como esses investimentos acabam impactando o lucro da empresa, porque vejam que aqui no quarto tri de 2024, a Caixa lucrou 1 bilhão e 57 milhões, sendo que 28% desse valor foi proveniente dos juros desses investimentos. E se a gente for pegar aqui no ano de 2024, nós vamos perceber que a Caixa teve um lucro de 3,7 bi, sendo mais de 1 bilhão proveniente dos juros da sua carteira de investimentos. Ou seja, 28% desse seu lucro foi proveniente de juros de investimento e 72% proveniente das suas operações. Então veja que a carteira de crédito ela saiu de 12,5 bi para 13,8 bi. E além disso, a taxa de juros saiu de 10,5 para 11,4 e, consequentemente, para 2025 é esperado um aumento nessa carteira de crédito, e como os juros estão também aumentando, a expectativa é que esse resultado financeiro de 2025 venha a ser ainda melhor do que o resultado de 2024. E para finalizar, a Caixa Seguridade anunciou um dividendo de 32 centavos por ação, onde a Datacom ficou no dia 30 de abril e a data de pagamento para o dia 15 de maio. E se nós pegarmos essa cotação atual de R$ 15,12, nós vamos perceber que a Caixa Seguridade vai pagar um provento de cerca de 2% com relação à cotação atual. E para finalizar nossas três seguradoras, vamos falar agora sobre a Porto Seguro. E olhando aqui para os resultados do quarto trimestre de 2024, nós vemos que a receita total ficou na faixa dos 10 bilhões, tendo um crescimento de 14%. Já com relação ao lucro, ficou em 710 milhões, porém o lucro líquido ficou em 661 milhões, uma queda de 3%. Então só aqui a gente percebe que a Porto Seguro teve uma queda no seu lucro. E, além disso, o mercado esperava um lucro na faixa dos 780 milhões para Porto Seguro. Já o seu retorno sobre o patrimônio, nós vimos que ficou na faixa dos 21,5, onde também teve uma queda, mas ainda está num patamar aceitável. Já na ótica anual, nós percebemos que a receita total ficou em 37 bilhões, o que teve um aumento de 13%,
o lucro ficou em 2,7 bi, o que teve um aumento de 18% de 2023 para 2024, e o seu ROI ficou em 20,3%. Então percebam que esse quarto trimestre de 2024 para Porto Seguro não foi tão bom, porque tiveram uma redução na sua rentabilidade de um tri para o outro, mas mesmo assim, na ótica anual, conseguiram entregar uma rentabilidade acima dos 20%. E a Porto Seguro divide suas operações em basicamente 4 segmentos. O primeiro é o Porto Seguro, né, que é o seguro alto, que é a sua principal operação, e logo em seguida temos a Porto Saúde, seguido da Porto Bank e a Porto Serviço. Então, nesses 4 segmentos, a Porto Seguro conseguiu entregar crescimento de receita no seu banco, sinistralidade caindo, crescimento de lucro. E aqui nessa foto a gente pode ver a receita por setor da Porto Seguro, onde a Porto Seguro Alto teve um crescimento de 4%, TRI versus TRI. Já a Porto Seguro Saúde, um crescimento de 37,4%. Já o banco da Porto Seguro, Porto Bank, um crescimento de 21%. E o Porto Serviço iniciando as suas operações. E uma coisa interessante da Porto Seguro é que ela vem diversificando cada vez mais, como podemos ver com essa Porto Serviços. E o que chama atenção é que sua rentabilidade fica acima de 20% em todos os negócios. E essa diversificação se reflete aqui nos lucros da empresa, onde percebam que o setor de seguros é responsável por 57% do lucro, o Porto Seguro Bank vem em segundo lugar com 22% dos lucros, o Porto Saúde com 14%, e o setor de serviços da Porto Seguro com 7% do lucro. E vejam que no ano passado, só o setor de seguros era responsável por 67% do lucro da Porto Seguro. E a empresa vem diversificando cada vez mais, e como a gente pode ver, os outros segmentos vêm crescendo bastante e entregam uma rentabilidade muito boa. Fora isso, como eu falei da BBSE e da Caixa Seguridade, a Porto Seguro também tem sua carteira de investimentos, e grande parte dela está alocada na renda fixa. E com o aumento dessa carteira de crédito, também consequentemente vai impulsionar o crescimento dos lucros, tendo em vista que vai aumentar os seus resultados financeiros. E olhando aqui só para essa parte de seguros, nós vemos que 64,7% da parte de seguros é proveniente do seguro alto, 19,5% do seguro patrimonial, 10,2% seguro de vida e 5,6% demais seguros. E só dessa parte de seguros, nós vemos que a Porto ela tem um ROI de 29,7%, o que gerou um lucro líquido de 441 milhões só no quarto trimestre de 2024. Isso aqui é muito interessante, porque a gente sabe que esse seguro alto tem uma competitividade muito alta, e mesmo assim a Porto Seguro consegue manter um ROI bastante elevado. E essa competição entre as empresas acaba diminuindo o valor do seguro, porém a Porto Seguro consegue manter um valor elevado e ainda fidelizar o cliente, porque quem é cliente da Porto Seguro sabe que ela presta um serviço de qualidade. Já com relação à Porto Saúde, nós vemos que os números não param de crescer, tri após tri, com relação aos seus beneficiários e também com relação aos prêmios emitidos. Vejam como o crescimento ele se dá de forma muito forte de 2022 a 2024. E ainda aqui falando sobre a Porto Saúde, veja que sua rentabilidade em 2024 ficou em 27%. E olhe que esse setor também é uma parte bastante complicada, porque se nós pegarmos aí planos de saúde bastante consolidados, como Unimed e Apvida, eles chegam até a dar prejuízo. Já com a Porto Saúde, ela tem uma rentabilidade elevadíssima e um crescimento dos lucros de 2021 a 2024 de 90,3%. Então a Porto Saúde tem um diferencial bastante elevado em comparação a outras empresas. E aqui temos também o Banco da Porto Seguro, onde ele apresentou em 2024 5,8 bi de receita, o que representou 22,4% de aumento de 2023 para 2024, um lucro líquido de 632 milhões, o que foi um aumento de 53,2% e um retorno sobre o patrimônio de 26%, o que seria aqui um dos bancos mais rentáveis da bolsa. Lembrando que o Itaú ele fica com a rentabilidade na faixa dos 22% e o Banco do Brasil na faixa dos 20% e o índice de eficiência na faixa dos 32,9%, o que o deixa como um dos bancos mais eficientes da bolsa. E olhando aqui para a inadimplência do Banco da Porto Seguro, nós percebemos que ele possui uma inadimplência alta, no patamar
patamar de 5,2%, só que vejam que a operação desse banco é basicamente cartão de crédito, sendo que dos 19 bilhões que ele tem investido, 16 é só para cartão de crédito, o que acaba sendo um segmento bastante arriscado. E para finalizar, nós temos aqui a Porto Serviço, onde eles conseguiram 251 milhões de lucro e uma rentabilidade de 25,6%. E vejam como aqui, tri após tri, o seu lucro vem aumentando, assim como a sua rentabilidade. Então a gente pode perceber que a Porto Seguro tem feito um trabalho fantástico, conseguindo crescer em todos os segmentos. E para finalizar, nós colocamos aqui as 3 seguradoras da nossa planilha de investimento e nós percebemos que com relação ao PL, a Porto Seguro é a mais barata das 3, seguida da BB Seguridade, e a mais cara das 3 seria a Caixa Seguridade com PL de 10,4. Já com relação ao payout esperado, a Porto Seguro vai entregar cerca de 50% de payout, a Caixa Seguridade e a BB Seguridade cerca de 90%. E com relação ao nosso lucro projetado, nós percebemos que a Caixa Seguridade ela apresenta a menor margem de segurança, com a margem de segurança de 5% e um preço teto de 15,95%. Já a BB Seguridade tem uma margem de segurança de 17% e um preço teto de 46,36%. E a Porto Seguro é a empresa com maior margem de segurança atualmente, com 22% e um preço teto de 47,94%. E agora, depois de analisar as 3 seguradoras, qual delas se destaca mais? Bom, tudo depende do que você procura como investidor, porque se você procura dividendos consistentes e estabilidade, muito provavelmente a BB Seguridade e a Caixa Seguridade vão ser melhores opções por apresentarem payouts mais elevados. E percebam que o modelo de negócio delas, se aproveitando do seu banco, é bastante parecido. Porém, os segmentos delas são diferentes. Enquanto a Caixa Seguridade, ela trabalha mais com seguro habitacional, a BB Seguridade é com seguro rural. E assim, como a gente pode ver, o dividend yield da Caixa e da BB Seguridade acabam sendo maior do que o da Porto Seguro. Mas isso não quer dizer que a Porto Seguro seja uma empresa ruim. Mas a grande questão aqui é que a Porto Seguro tem um crescimento mais acelerado. Então, se você prefere uma seguradora que vai te entregar um crescimento maior, essa seguradora é a Porto Seguro, onde ela é um pouco mais diversificada, inclusive com atuação em crédito. Porém, para quem vem acompanhando o canal, eu venho focando bastante em dividendos. Então, ultimamente, meus aportes têm sido concentrados na BBSE, mas no fim das contas, o setor de seguro vem sendo um dos mais lucrativos da bolsa. E empresas com alto retorno, histórico forte de pagamentos de dividendos, são sempre opções interessantes para qualquer um ter na sua carteira. Mas lembrando que não basta só olhar os resultados passados, é importante também analisar as perspectivas futuras para a empresa e os riscos de cada uma. E é por isso que nessa planilha eu considero um lucro líquido esperado, que é um lucro projetado para esse ano de 2025. Mas e aí, se você tivesse que escolher uma seguradora para investir hoje, qual seria? BB Seguridade, Caixa Seguridade ou Porto Seguro? E se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. E se quiser aprender mais sobre o mercado financeiro, assista o vídeo que eu vou deixar aqui nesse card. E lembrando que no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link dessa planilha de projeções e preço teto para você continuar acompanhando as melhores oportunidades do mercado. E vamos embora fazer o dinheiro trabalhar por nós.